Vamos lá finalizar o tema, gente? Vamos rapidamente agora concluir o nosso estudo sobre o livramento condicional. Vamos falar então da revogação do livramento condicional. Revogação obrigatória do livramento condicional, ela vem disposta lá no artigo 86 do Código Penal. E quais são as situações de revogação obrigatória? São duas as hipóteses em que legalmente determina-se a revogação do livramento condicional. A primeira delas é se a pessoa que está em liberdade condicional é condenado à pena privativa de liberdade em sentença transitada em julgado por crime que ele praticou durante a vigência do livramento condicional. Então veja, na primeira hipótese de revogação obrigatória, ele está em liberdade condicional e durante a liberdade condicional ele comete um crime e por este crime ele é condenado em sentença transitada em julgado. Inciso 1 do artigo 86 do Código Penal impõe-lhe a revogação obrigatória do benefício que ele estava em execução. Tá? Então, olha, observaçãozinha importante. Lá no sursis que nós analisamos, a revogação era obrigatória se o réu era condenado definitivamente em outro processo por crime doloso, exceto se lhe fosse aplicada apenas a multa. Tá? Essa é a distinção. Aqui a situação é outra, aqui a situação é oposta. Aqui ele está em livramento condicional, tá? E comete um crime durante o livramento condicional e há sentença condenatória transitada em julgado em relação a este crime. Tá? Nesta situação de revogação do livramento condicional, não será, essa é prejudicial para ele, não será descontado o tempo em que ele permaneceu em liberdade condicional. Ele vai cumprir integralmente o restante da pena daquele crime que ele foi beneficiado com livramento condicional e só vai poder receber um novo livramento condicional em relação à segunda condenação, quando ele preencher os requisitos e o tempo, inclusive. Ok? Então, olha, exemplo, para vocês acompanharem aí o raciocínio. Imagine que o réu foi condenado a 9 anos de pena privativa de liberdade. Regime inicial, portanto, fechado, penitenciário. Durante a execução da pena, decorridos 5 anos dos 9 que ele foi condenado, decorridos 5 anos de pena executada, ele obteve o livramento condicional. Portanto, dos 5 anos, são 9, ele executou 5, ele teria então um período de prova de benefício do livramento condicional por mais 4 anos. Após 2 anos que ele estava em livramento condicional, ele sofre uma nova condenação de 6 anos por crime doloso cometido durante a vigência do livramento condicional. Pô, mas foi rapidinho, foi rápido o processo. Julgou rápido, não teve recurso, transitou em julgado ainda em primeira instância. Nesta situação, então, repetindo, foi condenado a 9, executou 5 anos, recebeu o livramento condicional. Teria 4 anos de livramento condicional, tá? Para cumprir as condições impostas. Quando ele já tinha executado 2 anos das condições do livramento condicional, vem a condenação pelo crime que ele praticou durante o livramento condicional e ele foi condenado a 6 anos, crime esse doloso. Vai ocorrer a revogação obrigatória deste livramento condicional, que ele ainda que tinha um período de prova de 4 anos, ou seja, o restante que faltava executar dos 9, seriam 4 anos. Ele vai perder esses 4 anos, tá? O que vai acontecer? Ele vai ter que voltar, executar os 4 anos, não aplica-se detração, já executou condições de 2 anos. Não,
ele volta a cumprir os 4 que faltavam a ser cumpridos da primeira condenação, e só depois de decorrido esses 4 anos que ele executou essa primeira condenação, ele vai iniciar a execução dos 6 anos. E agora, então, faz-se a contagem de mais da metade da segunda condenação, portanto, mais de 3 anos, para que ele possa, então, em relação à segunda condenação, ter o benefício do livramento condicional pela segunda condenação. Tranquilo? A primeira, ele não consegue mais obter o livramento condicional. Ele foi revogado, revogação obrigatória. Ok? O que é importante? Essa situação, essa primeira situação, ela é mais severa para o condenado que está em livramento condicional, porque durante o livramento condicional ele pratica um novo crime doloso e a sentença transita em julgado ainda quando ele está nessas condições, ok? Segunda hipótese de revogação obrigatória. Se ele for condenado a uma pena privativa de liberdade em sentença transitada em julgado, agora é diferente, por crime que ele cometeu antes do livramento condicional, antes do benefício. Tá? Então veja, na primeira hipótese de revogação obrigatória, ele comete o crime durante o livramento condicional. Agora, na segunda hipótese de revogação obrigatória, ele cometeu o crime antes de iniciar o livramento condicional. Agora, nessa situação, pode ser descontado o período em que ele ficou em livramento condicional, tá? E o tempo restante da pena, que ele estava em livramento condicional, ainda pode ser somada à nova condenação, para que então, somando o restante da primeira, mais a segunda condenação, ele cumpra lá uma fração dessa pena e, preenchidos os requisitos, ele obtenha um novo livramento condicional. Verifica que essa agora, apesar de ser uma causa de revogação obrigatória, ela traz uma série de benefícios ao condenado que não se dá na primeira hipótese de revogação obrigatória. Tá? Agora aqui, se o crime foi praticado antes do benefício, aplica-se, entre aspas, a detração, né? Então, se ele já estava lá 2 anos em condição, é como se aqueles 2 anos fossem cumpridos, então faltava mais 2, então pega esses 2 anos da primeira condenação, soma com a nova condenação, e aí ele vai executar lá uma fração daquelas que nós já analisamos, tá? Dependendo do tipo de crime, e aí, preenchidos os requisitos, ele pode obter um novo livramento condicional por essa nova condenação, ok? Essa é a revogação obrigatória, só essas duas, fácil, tranquilo, sem problema algum para entender isso. Revogação facultativa, também temos. Essa vem lá no artigo 87 do Código Penal. Também nós temos 2 situações de revogação facultativa. Qual é a primeira? A primeira é o do não cumprimento de qualquer das obrigações impostas na sentença. Lembram-se daquelas condições que nós mencionamos? Se ele descumprir qualquer uma delas, é caso de revogação, mas agora a revogação é facultativa, tá? Fica a critério aí do juiz. Se houver a revogação, não será descontado o período que ele esteve em liberdade e ele não poderá obter novo livramento condicional. Tá? É facultativa, mas se houver a revogação, as condições são as mesmas daquela primeira revogação obrigatória. E a segunda revogação facultativa é se houver condenação irrecorrível por crime ou contravenção, condenação irrecorrível por crime ou contravenção, a pena que não seja privativa de liberdade, ou seja, multa ou pena restritiva de direito. Não importa agora se foi praticado antes, se foi praticado durante, tá? Tranquilo? Esta é a segunda. Segue mais ou menos os mesmos critérios que nós vimos lá no sursi, tá? Se a condenação for anterior por crime praticado antes do livramento condicional, vai ser descontado o tempo do livramento condicional. Se for por delito cometido durante a vigência do benefício, aí não haverá esse desconto. Tá? Por isso
que agora nessa situação de crime ou contravenção há uma pena que não seja privativa de liberdade, agora, se o crime foi antes, desconta o tempo do livramento condicional. Se foi durante o benefício, não haverá esse desconto. Tá bom? Tranquilo aí? Última observaçãozinha quanto às revogações obrigatórias e facultativas. Pessoal, apesar da omissão legal, se a condenação for por contravenção penal, a pena privativa de liberdade, também poderá aplicar-se a revogação por uma interpretação extensiva. Tá? Então, se houver uma condenação por contravenção penal a uma pena privativa de liberdade, a prisão simples, também pode aplicar-se a revogação do livramento condicional. É a chamada interpretação extensiva. Por que interpretação extensiva? Ela é extensiva porque o legislador acabou dizendo menos do que ele pretendia dizer. O que significa isso? Se pode revogar por contravenção a pena diversa da prisão, né, e por crime a pena privativa de liberdade, também é possível por contravenção a pena privativa de liberdade. Ou seja, essa análise é muito simples, né? Se pode a revogação por contravenção a pena diversa da prisão e por crime a pena privativa de liberdade, também é possível a revogação pela contravenção com condenação à pena privativa de liberdade. É a chamada interpretação extensiva, tá? Esse é um entendimento pacífico aí na jurisprudência, ok? Suspensão do livramento condicional, que está lá no artigo 145 da Lei de Execuções Penais, tá? É possível suspender o livramento condicional, nós falamos de revogação, mas é possível, antes de revogar, suspender o livramento condicional? É possível. Então, se o beneficiário praticar uma nova infração penal, veja que agora nós estamos falando de conduta, ele pratica uma nova contravenção penal, não tem sentença condenatória transitada em julgado. Se ele pratica, durante o benefício, uma nova infração penal, aí o juiz, ouvido o Ministério Público e o Conselho Penitenciário, ele poderá suspender o livramento condicional e determinar a prisão do condenado. Tá? Então veja, a efetiva revogação vai depender da decisão final, né, transitada em julgado, né, que vai ser proferida nesse processo do crime que ele praticou durante a execução. Agora, ele não foi condenado ainda, ele praticou durante o livramento condicional. Aí o juiz suspende o benefício, ele volta a executar a pena privativa de liberdade e o juiz fica aguardando a decisão daquele processo. Se ele for absolvido, o livramento condicional pode ser retomado, se ainda houver tempo para isso. Tá? Se houver condenação definitiva, aí então o benefício será revogado. Ou se for causa de revogação obrigatória, ou se for causa de revogação facultativa. Tranquilo? Essa é a possibilidade. Então é possível suspender? É. Mas veja, se suspender, não é que ele vai ficar lá na casa dele. Se suspender o benefício, ele volta a executar a pena privativa de liberdade. E aí o juiz fica aguardando a decisão, tá? Para verificar se ele é absolvido ou se ele é condenado. Nas duas situações, absolvido ou condenado, é óbvio, definitivamente, porque aí você cai na hipótese do revogação. Se ele for condenado, verifica se a revogação é obrigatória ou se é facultativa. Se ele for absolvido e ainda houver tempo, retoma o livramento condicional que havia sido concedido a ele. Ok? E para finalizar, o último tópico do livramento condicional é a prorrogação do período de prova. Artigo 89 do Código Penal encontra-se o tema. Tá? Então veja, a prorrogação ela vai ocorrer se ao final do prazo o agente que foi beneficiado com o livramento condicional, se ele estiver sendo processado por crime cometido na vigência do livramento. Veja, nós falamos, se ele comete o crime, a sentença condenatória transita em julgado. Tá? Nós mencionamos a hipótese do momento em que ele pratica a conduta e o juiz suspende.
Agora, a prorrogação aqui do período de prova é se, ao término desse prazo que ele estava sob condições, ou seja, o restante da pena que lhe faltava, se, a hora que vem lá a folha de antecedentes atualizada, apura-se que ele ainda está sendo processado e o processo que ainda está em andamento é por crime cometido durante a vigência do livramento condicional. Tá? Aí, nessa situação, haverá a prorrogação do chamado período de prova. Se houver condenação à pena privativa de liberdade, né, por esse crime que ele estava sendo processado, o juiz vai decretar obrigatoriamente a revogação do benefício. Tá? Havendo condenação por outra espécie de pena, aí a revogação será facultativa. E se houver a absolvição, aí então, como ele já concluiu o período de prova, ou seja, o restante da pena que lhe faltava, o juiz vai declarar ou vai decretar a extinção daquela pena, daquele crime que ele foi beneficiado. Ok? Observaçãozinha importante, durante a prorrogação do período do livramento condicional, o sentenciado fica desobrigado das condições impostas. Isso é importante. Então, naquele exemplo que eu dei, faltavam 4 anos para terminar a pena. Ele concluiu os 4 anos sob condições. Quando pede a folha atualizada, verifica que ele está com um processo ainda em andamento por crime que ele praticou durante o livramento condicional. O juiz vai prorrogar esse período, mas a partir daí, como ele já concluiu a execução da pena dele, o juiz só não a extingue, tá? Porque ele pode perder todo esse prazo. Mas daí em diante ele fica sem condição nenhuma, aguardando lá a decisão. Se ela é condenatória, se ela é absolutória. Se ela for condenatória, ele vai ver por qual tipo de crime. Tá? Se é crime doloso, se é crime culposo, se é contravenção penal. Tá? E aí, então, haverá revogação ou obrigatória ou facultativa. E se ele for absolvido, haverá extinção, porque já executou totalmente a sua pena. Outra observaçãozinha importante, para a gente já ir finalizando isso, é que a prorrogação desse tempo, desse período, ela deve ser expressamente declarada pelo juízo ao tomar conhecimento da existência dessa nova infração penal. Tá? Se o juiz assim não o fizer até o término do período de prova, né, o juiz foi omisso ou propositadamente não fez isso, aí é óbvio, se ele já executou toda a pena, essa pena deve ser declarada extinta. Dá uma observada quanto a isso na súmula 617 do STJ. Tá? Por isso que na decisão que vai prorrogar, o juiz precisa expressamente declarar que ele tomou conhecimento da existência de outro processo e ele está prorrogando, sem nenhuma condição, o prazo aí do livramento condicional. Se o juiz não assim o determinar nessa decisão, extingue-se a pena dele, conforme determina a súmula 617 do STJ. Tá bom? E por fim, a extinção da pena, se ao término desse período de prova, o livramento condicional não foi revogado, nem foi prorrogado, aí então o juiz vai declarar extinta a pena, e para isso antes ele ouve o Ministério Público e terminou-se a execução desta pena, porque ele cumpriu todas as condições que lhe foram impostas durante o período que restava da pena que lhe foi aplicada em sentença condenatória transitada em julgado, conforme determinado aí nos dispositivos legais. Tranquilo, gente? Encerramos o livramento condicional. Partiremos então no nosso próximo encontro para aqueles temas relacionados à análise daqueles conselhos que eu já mencionei para vocês. Até a próxima!